Oi, tudo bem? Meu nome é Fred Veloso e esse é o canal do Shakespeare aqui no YouTube. E nesse vídeo eu queria falar como é que a gente faz Shakespeare, como fazer Shakespeare, né? Como fazer Shakespeare no palco. Um pouco mais de mim, né? Meu nome é Fred, sou ator, né? Eu estudei teatro no exterior durante algum tempo na Inglaterra, nos Estados Unidos, e foi lá que eu comecei a gostar e amar esse cara, Shakespeare, né? Esse dramaturgo sensacional que me inspira todos os dias e que está ao redor da gente, né? A gente nem sabe, né? Inspira música, livros, cinema, novela, né? Shakespeare tá muito presente na nossa cultura, apesar de ser inglês, né? E todo mundo, quando fala em fazer Shakespeare, vem o problema, né? Como fazer esse cara? Como é que eu vou fazer, né? Então esse vídeo é um pouco mais dedicado para os atores, pessoas que querem fazer teatro e tal. Existem infinitas maneiras de fazer Shakespeare. Na verdade, eu conheço várias experiências ao redor do Brasil e do mundo onde as pessoas fazem Shakespeare de uma forma não tradicional, né, de pegar o texto, ler e tudo mais, e são lindas essas formas, todas muito ligadas ao coração e ao íntimo, né, de cada um desses artistas que decidiram fazer desse jeito. Mas o nosso objetivo aqui, eu queria propor, né, para você que está aí, um objetivo de pegar assim, como que eu vou fazer Shakespeare do jeito que ele queria que eu fizesse? Né? Será que tem esse jeito? E a resposta é sim, tem sim. E muita gente se dedica a estudar isso. São 150 sonetos por aí, né? 38 peças, então é muita coisa para se estudar. E as pessoas querem sim descobrir como é que esse cara fazia teatro e faz teatro e como é que ele ainda é relevante hoje em dia. Então o nosso objetivo aqui é como fazer Shakespeare. Então o problema é, Shakespeare é chato, é uns versos esquisitos, é um povo falando de uma forma esquisita, eu não entendo isso. O meu negócio é Zeca Pagodinho, é arte popular. Se bem que, olha só, Zeca Pagodinho tem tudo a ver com Shakespeare. Mas deixa para outro vídeo. O problema é esse, né? É um verso esquisito, eu já li, mas eu lembro de alguém falando, ser ou não sei, a questão, eu não sei que danada é isso, como é que vai, para onde vem, né? Romeu e Julieta, mas como é que... Calma, primeira coisa a se fazer é entender um pouco quem foi esse cara. Shakespeare, ele vai ser a principal voz do teatro na Renascença, né? Esse movimento racional, né? Onde coloca o homem no centro das coisas, que acontece no século XVI e XVII, né? A Renascença em toda a Europa, no caso, né? Mas no Shakespeare, no caso, o Shakespeare é inglês e ele vai fazer um teatro na Inglaterra. E ele vai ser o homem da Renascença. Quando a gente fala em Renascença, não significa que de uma hora para outra a galera se reuniu na universidade e decidiu, vamos fazer desse jeito. Não! Tem a ver com o momento que a gente está sentindo as coisas, né? Tem a ver com a hora, tem a ver com como a gente vê o mundo, né? Tanta coisa acontece no Brasil e afora porque é uma coisa do momento, né? Por exemplo, hoje a gente usa a rede social, a gente se fala muito pelo celular e tal. É cultura, né? É a coisa da hora, de agora. E a Renascença, esse movimento de colocar o homem no centro das coisas, também foi assim. Depois de 1000 anos, né, de influência da Igreja Católica no mundo europeu e, por consequência, no mundo ocidental, né, começou-se a pensar assim, peraí, eu queria agora fazer uma arte e falar de coisas que fossem do nosso dia a dia. Falar de ciúme, de que eu gosto de alguém, mas essa pessoa não gosta de mim. Ou falar de poder, né, e de política. Será que os reis e rainhas e presidentes e políticos, eles pensam feito a gente? E a resposta é sim. Segundo Shakespeare, sim, com certeza. Shakespeare decide escrever sobre isso, ele decide escrever sobre o mundo do dia a dia, o que ele via, né? Ele é um cara da periferia, ele não morava em Londres, né? Ele era do interior da Inglaterra. Peraí que o celular tá ficando com bateria baixa. Ele era do interior da Inglaterra e ele era periférico, não é? E ele vai para Londres e ele começa a trabalhar como o carinha que cuidava dos cavalos no teatro. Ele é do povo, ele vai ser ator, ele é diretor, ele vai produzir as peças, eventualmente ele vai ter teatros, ele vai ser dono de teatros, dono de companhias de teatro, né? E ele vai encontrar na Inglaterra um momento muito propício para falar de teatro da gente. A rainha Elizabeth, na época, era muito fã de teatro, gostava muito de teatro e permitia a profissionalização do teatro e um teatro que fosse mais voltado ao homem,
um pouco distante do teatro da Igreja Católica. Então Shakespeare estava com a faca e o queijo na mão, né? A vontade de falar do povo, das coisas do povo, do dia a dia, e uma situação política, né, naquele momento muito favorável a fazer isso. Então, como homem da Renascença, Shakespeare queria desfazer de um teatro que era muito simbológico. As pessoas chegavam no palco e faziam símbolos, e isso significava amor ou raiva, né? Era um teatro de símbolo, né? Até hoje ainda existe teatros assim, como por exemplo o teatro No, né? No Japão, por exemplo, a tradição japonesa. Shakespeare não queria um teatro assim, ele queria um teatro do povo, ele queria um teatro simples. Então ele acabou com essas simbologias, né? A outra coisa é que ele não queria muito falar de igreja, e o teatro naquela época era muito espiritualizado, voltado muito para Deus, para a evocação e exaltação de Deus, né? Das coisas divinas e de Cristo, no caso, né? E Shakespeare, apesar de ser muito cristão, ele é extremamente católico, não é? Isso fica muito claro nos textos dele. Ele, não é que ele não goste, mas ele quer falar de outras coisas. Então ele não queria isso. E a outra coisa boa é que com a Rainha Elizabeth a profissionalização do teatro era muito forte. Então ele tinha atores profissionais para poder trabalhar, o que permitia a ele escrever textos mais fortes, longos. Então eu sei que Shakespeare queria fazer um teatro da gente. E eu sei, ó. Eu sei que ele queria fazer um teatro que não fosse simbológico, um teatro natural, um teatro que fosse que nem a gente falando. Então tá, mas como é que eu faço isso? Shakespeare, ele sabia que ele tinha uma tarefa muito grande pela frente. Então ele vai deixar em diversas peças, em diversos momentos, né, do teatro dele, dicas de como ele queria que fosse o teatro fosse feito. Ele coloca peças dentro de peças, brincadeiras de teatro dentro das peças, para ele falar. E tem várias peças que acontecem isso. Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão, Noite de Reis, também é outra peça que isso acontece. Outra peça que isso acontece. Como Queiras é outra peça que isso acontece. Tem várias, tá? Então ele queria uma forma natural. Ele era um homem da Renascença, né? Mas ele também tinha a tradição do teatro da época de carregar grandes ideias no verso que ele escrevia. Então ele vai se utilizar dessa forma de verso, de se escrever em verso, para colocar essas ideias gigantescas, mas de uma forma como se fosse um bate-papo. É brilhante, na minha opinião, e é por isso que eu amo ele tanto, né? A forma dele carregar essas ideias grandes assim, em coisas tão simples, na verdade, né? Eu acho que esse canal não vai ser legal se a gente só ficar numa conversa, né? Então eu vou tentar, como ator, um texto que para mim vai ao cerne da questão toda e deixa claro essas ordens que Shakespeare deixava no texto de como fazer teatro, né? Você tem duas tarefas, meu caro ator, amigo, interessado em Shakespeare. Tem duas tarefas. Primeiro, você tem que ser natural. Assim, feito a gente está falando. E depois você tem que carregar essas ideias grandes, né, gigantescas. Então, tem que ter uma forma de unir essas duas coisas, tá? E Shakespeare deixa uma ordem direta para os atores. Nesse texto de Hamlet, que é no ato 3, cena 2, né, pela tradução da Bárbara Eleodora, pelo menos. Eu vou tentar, me programei para tentar de uma forma mais como se fosse uma mensagem de voz, né? De vídeo, na verdade, né? E eu acho que eu faria algo mais ou menos assim. Fala, do jeito que eu a pronunciei, com naturalidade. Mas se o dizeis afetadamente, feito muitos atores fazem, eu prefiro até que um pregoeiro público vá bradar nas ruas as minhas linhas. E não gesticuleis tampouco assim, sabe? Cerrando o ar com a mão, mas usai de moderação. Pois deves encontrar... Não, errei. Vou tentar de novo. Tá. Fala do jeito que eu a pronunciei, com naturalidade.
Mas se o dizeis afetadamente, feito muitos atores fazem, eu prefiro até que um pregoeiro público vá bradar nas ruas as minhas linhas. Não gesticuleis tão pouco, assim, cerrando o ar com a mão, mas usai de moderação. Pois na própria torrente, tempestade, torvelinho da paixão, deveis adquirir e empregar controle que lhe dê medida. Ofende-me até a alma, né? Ver um ator emperucado rasgar uma paixão em trapo, em farrapo e ferir o ouvido da plateia, que não é capaz de nada senão apreciar pantomima e barulho. Que não seja fraco, tampouco, mas deixai que o vosso critério seja o vosso mestre. Ajusta o gesto à palavra a ação. E com essa observância especial, não sobrepujeis a moderação natural, pois qualquer coisa exagerada foge ao princípio da representação, cujo propósito, tanto no início quanto agora, era e é oferecer como se fosse um espelho para a natureza, mostrar a virtude, seus próprios traços, e ao ridículo, sua própria imagem. Acho que foi bom. Vocês comentam aí embaixo. Eu acho que esse texto, né, chega ao cerne da questão em Shakespeare, no caso. E eu acho que diz tudo. Não precisa exagerar, nem fazer uma voz bonita, nem gritar no palco, ficar parado, segurando uma caveira. Isso tudo ficou na nossa mente, assim, por algum ator que deve ter feito dessa forma, e a gente acha que esse é o certo. E isso afasta tanto a gente de Shakespeare, faz a gente pensar que Shakespeare é tão complicado, quando na verdade ele é só diferente. E a diferença é massa. Eu pelo menos acho, tá? O objetivo é unir essas duas coisas. Falar como se a gente estivesse conversando e ao mesmo tempo trazer essas grandes ideias. Tipo, vê que ideia massa, irada essa de eu pegar um espelho gigantesco e mostrar para as pessoas, para elas verem a elas mesmas. Seria excelente para os dias de hoje no Brasil que as pessoas vissem o quão ridículas elas podem ser e às vezes o quão lindas elas podem ser também. Acho que esse tá muito bom para o meu primeiro vídeo. Deixem seus comentários aí embaixo. Se inscrevam, parece que isso é muito importante para o YouTube, que vocês se inscrevam e deem um like. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Adiós.